Aquele que serve a Deus não tem no coração dele a ambição de querer para si, seja lá o que for. Isso é muito importante para nós. Nós temos que reconhecer que tudo é de Deus, tudo vem de Deus e tudo é para Deus. E se nós temos o suficiente para nós sobrevivermos, se não falta o pão e não falta o que vestir, estejamos contentes, estejamos satisfeitos. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. A gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor, meu Deus e Pai, bendito é teu nome, Senhor. Te dou graça, Pai, por esse momento rico que tu nos concede, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque tu és o Deus da providência. Tu és o Deus que fala certo, que fala na hora certa, que fala no momento certo. Nós estamos aqui para bendizer o teu nome pela noite que tu nos concedeu. Deus, eu fiz esse comentário com meu irmão, fiz o comentário e sei que a Ruth também ouviu. Não acontece nada por um acaso. É a tua mão estendida, é o teu momento estendido. Nós devemos ser sempre gratos a ti, Pai. Esperando de ti, pois tu és a resposta em tudo falando em nossas vidas. Sei de uma coisa, que tu não deixa a gente passar necessidade de nada. Porque tu és o Deus que estende teu braço forte, Pai. E nos concede não é porque somos bonzinhos, é porque a tua palavra é cumpridora em nossas vidas, Senhor. Obrigada por tudo, Senhor. Obrigada, Senhor, por aquela alma que se rendeu a teus pés ali na igreja. Senhor, como eu fiquei feliz, ó Pai. Oh, aleluia. Obrigada, Deus, porque o teu poder é grande, meu Deus. Obrigada, Senhor, porque quando nós lançamos o nosso pé para o lado de fora, eu sei, Senhor, que tu está sondando os nossos passos. E que não sejam os nossos passos precipitados, mas que seja, Senhor amado, tu seja o nosso guia fiel, que tu esteja no controle de tudo, no comando de tudo, Senhor. Ao abrir a nossa boca, que nós venhamos abençoar sempre, ó Pai. Eu creio em ti, Senhor. Vamos ler a tua palavra, Pai. Teu filho vai ministrar esta palavra agora, e teu Espírito Santo nos dê sabedoria divina, abre o nosso intelecto, Senhor, para podermos interpretar a tua palavra, Senhor amado, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém, Jesus, amém. Amém. A Bom paz, dia, amados. Samara. Bom dia. Pai, bom Aleluia. dia. O horário mudou, eu tinha um compromisso e não tive como entrar no horário. Ah, achei que só tinha Mas, perdido o horário. Falou, você que dormiu mais tarde hoje? não, eu tive que sair. Cheguei agora, mas tudo bem. Amém. Estamos aí. A paz do Amém. Senhor, Marineide. Amém, meu amado, amém. Deus abençoe. A paz, Ruth. A paz, Fábio. A paz, querido. Vamos fazer a leitura aqui do Gênesis 14. O senhor quer ler pra gente, seu Mário? O senhor que tá chegando aí. Agora, Isso aqui é a Guerra capítulo. de Quatro Reis. Gênesis capítulo 14, versículo 1 começa assim. E aconteceu nos dias de Arafel, rei da Sinar, Arioque, rei de Elazar, Amor, ou Omer, rei de Elão, e Tidal, rei de Gui, que estes fizeram guerra a Berá, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Camorra, e Sinabe, rei de Admá, e a Semeber, rei de Zeboim.
e o rei de Bela está em Zoar. Esta em Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar de Sal. 12 anos haviam servido a Gedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. E ao 14º ano veio Gedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram os Refais e Asterote, Carmaim, e aos Zuzins em Cão, e aos Emins em Save Kiriatai, e, e aos Oreus no seu Monte Seir, até a campina de Pará, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram a Emispate, que é Gades, e feriram toda a terra dos Amalequitas e também os amorreus, que habitavam em Azazon Tamar. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gamorra, e o rei de Edmá, e o rei de Zeboim, e o rei de Belá, esta em Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Querdoalamer, rei de Elão, Etidal, rei de Goim, e Anafel, rei de Sinar, e Ariaque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. E fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra e caíram ali. E os restantes fugiram para o monte e tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e foram-se. Ló é levado cativo. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho de irmão de Abraão, e sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara e o contou a Abraão. E o hebreu, né? E veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manré, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, fala irmão, mas sobrinho, né? Armou os seus criados nascidos em sua casa, trazendo. Tra... Estava preso. Armou os seus criados nascidos de sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quardolamer e aos reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a mim as almas, e a fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo,
o possuidor dos céus e da terra, que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas, eu enriqueci Abraão, salvo tão somente o que os mancebos comeram e a parte que toca aos varões que comigo foram, Aner, Escol e Manré, estes que temem, que tornem, que tomem a sua parte. Até aqui. Assim, fim do capítulo 14. É uma verdadeira batalha, né? Aqui são vários reis que se levantaram contra outros reis e o sobrinho de Abraão morava numa das cidades desses reis que foram atacados e foram saqueados. E esses reis que saquearam levaram todas as suas fazendas, seus bens, seu gado, tudo que eles tinham naquelas cidades, inclusive cidade de Sodoma e Gomorra, e levaram também os bens do sobrinho de Abraão, Ló. Levou tudo. Abraão ficou sabendo através de uma pessoa que conseguiu fugir lá e levantou as suas mãos aos céus, clamou a Deus e Deus foi ao seu socorro, porque pelo que se nota aqui, 318 homens que foram com, ou 311, não sei, preciso olhar direitinho aqui, que foram 318. 318, né? Foram com Abrão, não era suficiente para vencer todos aqueles reis. Mas, como a nossa luta, aquele que pede a Deus direção, que pede a Deus e clama, a guerra não passa a ser dele, e sim de Deus. A peleja, amados, a nossa peleja não é nossa, a nossa peleja é do Senhor. E, e como Deus é o poderoso, nosso Deus é poderoso, é o Senhor dos exércitos, não tinha como Abrão não ganhar essa guerra. E foi exatamente o que aconteceu. Abrão foi na direção do Senhor e o Senhor lhe deu a vitória. Abrão conquistou tudo, tudo, tudo. Derrotou aqueles reis e ainda trouxe tudo que poderia trazer. O interessante é que logo depois de ele ter vencido essa guerra, veio ao encontro dele Melquisedeque. E esse Melquisedeque abençoa Abraão. E Abraão sentiu no coração de dar o dízimo a Melquisedeque. Olha só. Aqui no versículo 18 ele fala: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Veja bem. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou aos teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: Dá-me a mim as almas e a fazenda, toma para ti. E Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, que desde um fio de até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas que eu enriqueci
a Abraão. Então veja bem, Abraão não quis nada. Abraão podia pegar para ele tudo o que ele conquistou, né? Porque o rei lá já tinha perdido tudo. Mas Abraão não quis nada. Não quis nada. Abraão entregou tudo que era deles, o que ele conquistou. Tá? E ele, tanto é que ele falou ó, que desde um fio até a correia do meu sapato, de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas que eu enriqueci Abraão. Salvo tão somente o que os mancebos comeram e a parte que toca aos varões que comigo foram, a Nerescol e a Manré, e esses que tomem a sua parte. Então, amados, interessante essa passagem, porque vê-se, percebe-se que já havia justiça em Abraão. Abraão agia com justiça e não com ganância. Ele era um homem justo. Por isso, eu tenho certeza que Deus se agradou dele. Deus o chamou para possuir uma terra que nem ele sabia. Deus falou que faria de Abraão uma grande nação. E, e aí a gente começa a perceber, né, Aaron? Esses exemplos que nós recebemos, nós temos que esquadrinhar e ver que aquele que serve a Deus não tem no coração dele a ambição de querer para si, seja lá o que for. Isso é muito importante para nós. Nós temos que reconhecer que tudo é de Deus, tudo vem de Deus e tudo é para Deus. E se nós temos o suficiente para nós sobrevivermos, se não falta o pão e não falta o que vestir, estejamos contentes, estejamos satisfeitos. Porque quem cuida de nós é Deus. E está aqui a prova disso, que Deus é com aqueles que o clama e o busca. Eu abro a oportunidade para vocês comentar alguma coisa a respeito deste capítulo. Amém, amados? Bem, aqui, o capítulo aqui começa muito confuso, né? Um monte de rei aqui, um monte de nome, né? Que é difícil de entender um pouco o que está acontecendo aqui, né? Mas esse rei aqui, chamado Kedorlaomer, ele era um rei opressor aqui, ele oprimia os outros reis aqui. Ele dominava esses cinco outros reinados que tinham aqui, né? E ele dominou esses reinados durante 12 anos. E depois de 12 anos, no 13º ano aqui, incluindo Sodoma, né? É, e Gomorra, eles se rebelaram contra esse reinado, né? E aí, Kedorlaomer, o rei ali, ele chamou mais três reinados com ele para atacar esses cinco reinados que se rebelaram, né? E eles atacaram e massacraram eles, né? Dominaram tudo. Somário colocou aí também, né? Roubaram todos os bens, saquearam tudo, né? E esses outros reinados eles fugiram, né? E alguns foram feitos escravos, inclusive as pessoas ali que estavam em Sodoma. E ontem a gente leu o capítulo 13, né? Eu não estava aqui, mas eu li o capítulo 13 e vi vocês comentando justamente sobre Ló, né, ter escolhido ali o caminho, né, a parte mais bonita pelos olhos ali e tal, e aí acabando, né, indo para o lado lá onde tinha Sodoma, que mais tarde depois sofreu esse ataque aqui, né? Mas a gente vê o coração inclinado de Abraão, onde um mensageiro foge e vai contar para Abraão, né, o que aconteceu com o sobrinho. E aqui é legal no versículo 13, Somar,
que fala aqui, ó. Porém veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu. Essa palavra aqui, hebreu, é a primeira vez que aparece na Bíblia. O hebreu, né? Que era descendente de Éber. Então, como a gente está no livro de Gênesis, né? Então muitas coisas começam se revelando aqui na Bíblia, aqui as primeiras, né? Então a primeira vez que se refere ao nome hebreu, né, ao povo hebreu, é nessa passagem aqui, né, onde o mensageiro vem contar para Abraão que o sobrinho dele tinha sido capturado, né? É, e aqui, né, Abraão, né, ora, pede para Deus. E aqui 318 homens são separados, né? Os mais capazes são separados para ir com Abraão. A gente vê como quão rico, né, Abraão era, né? Ló provavelmente devia ser muito rico também, né? Que Sim. vê sobre, sobre Abraão ter 318 homens capacitados para enfrentar um exército, né? Para enfrentar um exército. E ele foi, né, atrás do sobrinho ali. E, e após voltar a Abrão de ferir a Quedorlaomer, né, e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro do, né, o rei Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Então, o rei de Sodoma, que estava escondido, né, ele veio ao encontro de Abraão, depois que Abraão venceu os outros, né. Só tem uma passagem aqui que é muito interessante, que é essa de Melquisedeque, né? Tem algumas interpretações aqui que diz que esse Melquisedeque ele é a representação de Jesus, né? Que Melquisedeque é rei de Salém. Salém é Jerusalém, né? É a representação de Jerusalém aqui, né? E ele trouxe pão e vinho, né? E era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse, né? Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, né? Que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, né? E aqui é quando Abraão vem, né? E a primeira vez na Bíblia também, onde se fala sobre dízimo, né? É, eu acho que não é a primeira vez que fala sobre dízimo. É a primeira vez que o dízimo. Acho que falou de dízimo em algum lugar lá em Noé, não foi? Acho que lá em Noé falou alguma coisa, seu Mário? Falou, né? Não, eu Malaquias, lembro que fala Malaquias, bom dia. Bom dia, querida. é Dízimo não fala, Malaquias, não. Fala de Malaquias três oferta. dez. Malaquias 3:10 é que fala do dízimo. Trazei Não, todos não. os dias da casa do tesouro. Não, tudo bem, seu Maria, mas assim, no capítulo de Gênesis, já falou sobre dízimo ou é a primeira vez? Não, não. Falou Tá? de oferta, né? Todos Oferta aqueles que aqui. adoraram a Deus fizeram Exa- holocausto, né? Fizeram oferta a Deus, mas não falaram de dízimo. Essa é a primeira vez que fala de dízimo aqui. É, né? Eu também eu lembro que um pastor uma vez tinha falado que isso aqui é a primeira passagem da Bíblia que fala sobre dízimo aqui, né? A primeira entrega de dízimo. E Melquisedeque aqui é a representação de Jesus Cristo, né? Então disse o rei a Sodoma, né, Abraão, e aí que tem essa parte aqui onde, né, o rei de Sodoma, né, dá-me as pessoas, pode ficar com os bens, né? E Abraão fala, olha, não vou me sujar com as suas coisas, só devolve o que é desses irmãos aqui, né? De Anem, de Escol, de Manré, que foram comigo, né? E não quero ficar com nada que é seu para que você não diga que eu enriqueci, né? Porque fiquei com os seus bens, né? Sim, É, muito bonito. Aqui tem várias passagens, tem várias mensagens aqui, né? Tem a questão do dízimo, tem a questão da importância né, que Abraão dá à família também, né? De retornar ali né, por um ente familiar também, né? O olhar, né, misericordioso dele ali, de estender a mão, né, ao sobrinho dele, né? Aos amigos aqui também, né? Tem várias mensagens aqui, né? E a mensagem maravilhosa é justamente Melquisedeque aqui, né? Que representa Jesus aqui. E não se sabe, né, da onde veio, né? Mas a gente vê, né? Porque Abraão,
recebeu a palavra de Deus ali, né? Para sair da terra dele, né? Para ir lá pro, né? E tudo mais, mas existia, né? O que dá a entender que existia outras pessoas também, né? Tendo contato com Sim, Deus ali, recebendo a palavra de Deus, né? Melquisedeque é um deles ali, né? Então, da onde saiu Melquisedeque, né? De tudo isso daqui, né? como é que se fala, mistérios, né, que a gente vai aprendendo aqui, né? A gente vai aprendendo. A Bíblia relata para nós aqui que esse Melquisedeque era um servo do Deus Altíssimo, era sacerdote. E esse sacerdote veio ao encontro de Abraão. Eu acho que foi, eu acho não, eu tenho certeza, né? Porque essas coisas na Bíblia nós não temos que achar nada. Nós temos que acreditar sim ou não. Deus enviou Melquisedeque, que ele foi ter com Abraão, Com Deus o certeza, né? enviou. E interessante é que Ó, quando Abraão se encontrou com Melquisedeque, e Melquisedeque o abençoou, Melquisedeque o abençoou, e Abraão sentiu que era da parte de Deus. Imediatamente, né? Ele já se mostrou agradecido e já retornou a ele, dando o dízimo. aqui, ó, Então Silmar, são lê coisas. Hebreus capítulo 7. Lê pra gente aí, Silmar. Do versículo 1 ao 3, lá em Hebreus. Como é que tá na sua Bíblia aí? Na nota da minha Bíblia que fez uma referência lá e fala de Melquisedeque. Lá em Hebreus, capítulo 7, do versículo 1 ao 3. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, é o que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. A quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Olha só. Considerai, pois, quão grande era este, a quem este o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenha saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou um dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Veja só que coisa, né? Sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morreram ali, porém aquele de quem se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai,
quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque aquele que quem estás, porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá. E, concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote. E não foi feito segundo a lei do mandamento do carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é obregado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. É visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes. Mas este com juramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, de tanto melhor concerto. Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles que foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impelidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdote perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo e inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como somos sumos sacerdotes, de oferecer a cada dia sacrifícios, primeiramente por esses seus próprios pecados, e depois pelo do povo, porque isto fez ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes e homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui do Filho perfeito para sempre. Então nós percebemos aqui que Melquisedeque fez a imagem de Jesus. Era a imagem de Jesus. E, amados, a gente lendo, a gente percebe, né? A gente vê que nós devemos, amados. As pessoas falam a respeito de dízimo, fala. O que mais se fala hoje em dia, as pessoas querem desviar o cristão de Deus, eles colocam o dízimo como um empecilho para que as pessoas não deem o dízimo. Mas está aqui, ó. Não foi cobrado de Abraão o dízimo. Ele sentiu no coração de dar o dízimo. E se ele sentiu no coração, se ele era um homem que a própria palavra fala que Deus era com ele, Deus o chamou, ele sentiu no coração. Foi Deus que tocou no coração para que ele desse o dízimo. Nós devemos dar o dízimo. Eu penso, eu sempre, eu faço isso. Dar o dízimo de tudo, varão, que você consegue. De alguma forma você tem que dar. Ah, você ganhou um presente.
Quanto custou esse presente? Calcula-se. Dê o dízimo. Você vai ver que Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Tem que ser assim. Ah, mas o cara ganhou uma casa. Ele ganhou uma casa. Ele ganhou. Pô, mas se ele ganhou, quanto custa para ele dar o dízimo do valor daquela casa? É? Para e pensa, analisa. Se ele ganhou, nada mais ele ser grato a Deus, dá 10%, dá o dízimo daquilo que ele ganhou, daquilo que ele obteve. E não, o dízimo não é só dos nossos braços, das nossas forças, não. É de tudo aquilo que vem a nós. De tudo aquilo que vem a nós. É, nós precisamos enxergar isso, ver as coisas com mais clareza, sabe? Nós, como cristãos, temos que ter exemplo. Exemplo a ser seguido. E muitas vezes nós deixamos de ser abençoados exatamente por causa disso. Ah, mas Abraão era rico. Ora, Abraão era rico, sim. Abraão era rico. Mas por que que Abraão era rico? Por que que Abraão continuou rico? Olhe, leia e reflita. Mas tem gente que não vê isso, né, amados? Tem gente que não para pensar nisso. É interessante, viu? Tô aprendendo. Em Hebreus 11:8, né? Também fala aqui, ó. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. Você vê que coisa, né? Tá aqui, ó. Pela fé, Abraão saiu da sua terra, da sua parentela e foi. Obedeceu. Isso é importante. Pode falar alguma coisa aí, Varão, que você pode ter pesquisado aí? Mostra aí para nós. É isso, mano. Pra mim, o capítulo aqui, acho que o principal aqui é, bom, tem muito detalhe, né? É muito rico, né? O É, livro de Gênesis, né? E é maravilhoso a gente ver que Jesus aparecendo em várias situações, né? Desde o começo, a gente está no 14º capítulo, Jesus, a imagem de Jesus, né? A referência de Jesus aparecendo em vários momentos. E aqui ele veio, né? Em pessoa, né? é, E se manifestando ali em pessoa. E é bonito você lendo lá no, em Hebreus 7, falando sobre aquele que não tem genealogia, aquele que não tem, né, passado, né? Mas o menor, né? O menor abençoando o maior. E a gente vê aqui que Abraão era um homem, né? Tinha acabado de vencer uma guerra, né? Uma batalha ali, né? E aí aparece um homem aqui do nada e abençoa ele, né? E, nossa, né? Um homem de Deus aqui. E Abraão reconhece ali, né? Deus ali naquele homem e ainda oferece dízimo para ele, né? Coisa maravilhosa, né? Que bênção. em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 10, fala assim, ó.
o Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que já hoje, em multidão, sois como as estrelas. Ele fala assim, ó, e eis que já hoje, em multidão, sois como as estrelas dos céus. É isso aí, ó. Amém. Vamos, vamos orar? Fiquei feliz aí hoje, Dona Maria, trouxe um testemunho bonito aí, que ela saiu para trabalhar no domingo, acabou encontrando uma pessoa ali na rua, ali, sem querer, ali no comércio ali, deixou uma palavra, quando foi à noite ela encontrou a irmã na igreja. Olha que bênção. Maravilha, Pensa, hein? né? Gostoso, hein? É muito bom. A irmã Marinês é uma serva de Deus. Olha de chapéu aí, olha que benção. Dona- É porque eu estou me ajeitando que eu vou ter que dar uma saidinha para dar uma trabalhada, né? Porque se não trabalhar, não come. Então a gente tem que trabalhar para Verdade, dona comer. Marinês. Deixa eu falar. Ontem eu fiquei muito regozijada com a live de Rodrigo Silva. Fábio conhece o Rodrigo Silva, também eu creio que o irmão Mário conheça. E a live dele ontem à noite foi às 19 horas. Nossa, que live! Tá gravada. Mandei até para o Fábio também. Mandei para o meu filho. E o meu filho admira muito o Rodrigo Silva. Ele é aquele homem, é extremamente porta-voz de Deus, viu? Aquele homem é de Deus. E o que ele falou na live ontem, que a gente tem que se apressar para o inferno não agradecer. A gente tem que se apressar. Para que se apressar? Apressar de falar de Jesus, apressar de contar as boas novas, apressar de apressar. Você está no trabalho, mas você não vai ser aquele crente chato, mas você sabe, Deus sabe como você vai falar e vai agir. Deus é tremendo. Nós somos, sei lá, não sei nem dizer o que nós somos. Mas o Deus Todo-Poderoso sabe nos conduzir. Nosso Deus poderoso sabe como falar, né? E ontem Sim, ele estava falando na live que se a gente não correr, não tiver pressa, porque a tecnologia corre. E a tecnologia, ela engorda o homem. Ou seja, o homem acaba sendo atropelado pela tecnologia, né? E essa mesmo inteligência artificial que está querendo dominar, está querendo não, já está dominando o mundo e nós, com a inteligência espiritual, nós vamos conseguir combater essa inteligência artificial. Porque há necessidade de conhecermos mais de Deus, de nos aproximar mais de Deus, e com a inteligência espiritual a gente combater a inteligência artificial. Há momento, há tempo, enfim. Eu saí no domingo para trabalhar e saí trabalhando, e falando e falo de Jesus, eu não deixo de falar de Jesus, não estou aqui com exaltação pessoal, mas que a honra e a glória é do Senhor Jesus. Como eu já falei, que já fiquei parado muito tempo, 21 anos lá no mundão. Então, o mundão eu já conheço. E aí agora eu quero fazer as pessoas que vivem no mundão conhecer a esse Jesus que eu conheço agora, que transforma, que liberta, aleluia. que exorta, que exalta e que prepara tudo. Deus é tão tremendo na minha vida que eu não sei nem agradecer a Deus como a mão de Deus é tremenda sobre a minha vida. Quando eu penso que não, Deus envia sempre alguém para me ajudar. E isso é muito gratificante na minha vida. Então, tudo que a gente venha fazer, devemos fazer a Deus e não fazer ao homem esperando recompensa dos homens. Mas o que devemos fazer aos homens, devemos fazer segundo Deus em nossas vidas. Eu sei que cada um é abençoado. E ontem o Rodrigo ele falou sobre isso na live. Quem mais dá, mais recebe, né? Então é Isso isso mesmo. aí que ficou forte na minha vida. Quem mais dá, mais recebe. Nós não vamos falar de questão de dízimo, nem de oferta.
Eu sei dizer uma coisa, eu aprendi uma coisa. Antes eu tinha aquele negócio na minha cabeça, tem que dar o dízimo, tem que entregar o dízimo. E aquilo estava me enfadando, que às vezes quando a gente. As coisas têm que ser espontâneas e têm que ser de Deus, né? Então eu ficava naquela. Eu tenho uma conhecida, a irmã Marli Andrade, a esposa do doutor Carlos Andrade, cirurgião cardiologista. E ela, um dia, ela relatou na conferência dela, falando sobre dizimar. Dizimar vem do coração, dizimar não vem de posição. Dizimar não vem que o pastor fala que tem que dizimar, porque se não dizimar, vai para o inferno, não sei o quê. Nada disso. Dizimar vem do coração. Então, o dízimo, ele sai de dentro para fora. Não é uma obrigação, o dízimo. Antes eu pensava que era uma obrigação. Hoje eu sei que não é uma obrigação. Hoje eu sei que dizimar vem do coração, vem de Deus, para Deus e por Deus, são todas as coisas. Deus é Deus que faz tudo. Olha que coisa linda que eu carrego no meu braço. Eu não faço idolatria, mas vira e mexe eu coloco no meu braço, né? Porque através desse evento que eu tive com o Paulo Vieira, lá em Alagoinhas, que veio através dessa benção que está na minha frente, que a gente comentou isso logo quando demos abertura, né, no devocional. Então, coisas boas a gente fala. E o que levanta a gente, isso vem de Deus, então a gente deve falar, porque o nome do Senhor é glorificado, né? Minha mãe dizia assim, ó, a gente como é que fala, meu Deus, que ela dizia assim, a gente fala as pedras, fala, mas não fala o santo, né? Que a gente fala, eu falo o que a gente ganhou, mas não fala, não precisa falar do santo, minha mãe dizia assim. Então, é a verdade. Então a gente fala, entregue na mão de Deus, e Deus é que recompensa, Deus é que dá a vitória, Deus que é Deus, para Deus, por Deus e todas as coisas. Nada façais por contenda e nem vanglória, mas faça pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a palavra da manhã, que eu vou sair, vou colocar meu pé lá fora e vou saber. Quando a gente vê uma alma se rendendo aos pés do Senhor, a gente é participante dessa alma. Então, a honra é do Senhor, a glória é do Senhor, e vamos embora em nome de Jesus. Vou atravessar, fazer a travessia até o morro, são Paulo, e vou dar uma trabalhada. E eu sei que eu vou trazer os frutos nas mãos, tanto na parte espiritual como também na parte material. Beijo, meus amores, Aleluia. até amanhã, se quiser. Glória a Deus. Amém. Amém. Até amanhã, se Deus quiser, dona Marineude. Glória a Amém, Deus. Vai com amém. Deus. Dia de Glória a vitória para Deus. você, viu? Amém, amém. Louvado seja Deus. Vou sair aqui. Amém. Vamos Então, orar? é, vamos orar. Mas Ah, deixa eu vamos orar contar primeiro. Deixa eu ouvir a oração primeiro. contar uma bênçãozinha para vocês aqui. Você sabe que eu Conta. estou com dois carros parados. E ontem eu fui levar minha filha, fui com a minha filha no mercado, que ela foi fazer uma compra, e eu estou lá esperando ela, de repente apareceu um sujeito de bicicleta, mecânico, ele estava todo sujo. Pastor Mário, que bom ver o senhor aqui! Como é que vai o senhor? Eu fiquei olhando para ele assim, né? De onde você me conhece? Pastor Mário, o senhor não lembra de mim, Pastor Mário? Pastor Mário, o senhor não lembra de mim? Pastor Mário, que prazer ver o senhor, Pastor Mário. Desse jeito, mano. Você sabe que eu prego em casa de recuperação há mais de. Vai fazer 15 anos agora, né? Então deve ser um dos meninos lá da casa de recuperação que passou por mim, né? E esse rapaz, ele trabalhou de mecânico numa oficina que eu levei o carro 11 anos atrás. E o cara fez um serviço porco no meu carro, sabe? E ele estava trabalhando lá nessa época. E ele veio falar para mim de que o serviço que o cara fez no meu carro. Veio confirmar o que o rapaz tinha feito no meu carro. Ele falou, mas seu Mário, eu estou aqui e eu vou lá na sua casa, eu quero ver seu carro,
Eu vou reparar o erro que o cara fez no seu carro, seu Mário. Eu faço questão desse jeito, mano. Acredite? Na mesma hora ele falou, é agora, eu quero ir agora. Sei lá o que aconteceu com aquele homem, rapaz. Aquele homem não sossegou enquanto eu não passei lá na oficina e pus ele dentro do carro, vim trazer ele aqui para ver meu carro. Ai, Senhor da glória. Depois eu conto o resto para vocês, viu? Mas por enquanto, vai ficar só nisso aí. Beleza. Então, amados, são coisas que a gente fica, né, sem saber. Sem saber. Amém. Amém. Esperando Vamos a Vamos orar, orar? seu oração. Mário. Quer orar pra gente, seu Mário? Ora pela Eliette, né? Ora também A pelo Eliette Nino, é, da é, a- é, a- Tamires. é a colega da Tamires, né, que Isso. Ora pelo com Nino certeza. também, continuar a recuperação dele. Ora pela minha irmã Patrícia, vai fazer a cirurgia essa semana. A cirurgia não, vai começar a fazer o tratamento dela, né? A quimio essa semana, né? E a Patrícia. Quem mais tiver oração aí também, Minha ora Amém. Deus. a oração também da minha travessia. E pela dona Marinês de atravessar. Como é o Morro São Paulo? É, saí de Gamboa para o Morro, Morro de São Paulo. Muito bem. Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu entro em tua presença, Pai, através da oração, para agradecer, Senhor, tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai, e por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Eu reconheço o Senhor em todos os nossos caminhos, Pai. Eu sei que o Senhor, Pai, como o Senhor foi com Abraão, o Senhor também é conosco, Pai. Porque o Senhor, Pai, é o Deus poderoso, é onisciente, onipresente, é o Deus eterno, é o Senhor dos exércitos. E nós, Pai, cremos nas tuas palavras, nós cremos, Senhor, nos seus desígnios, e tudo aquilo que o Senhor preparou, Pai, para nós, o Senhor tem nos dado, Pai, a sua presença, Pai, em nossas vidas. Pai. Eu quero te pedir em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai. O Senhor esteja abençoando, Pai, a Eliette, Pai. Visita ela, Senhor, nessa peleja, nessa luta. O Senhor é o médico dos médicos. Pai. Eu também peço pela vida do Nino, Senhor. Como eu já tenho pedido, Pai, que a recuperação dele seja o mais breve possível, Senhor. Que ele volte a trabalhar, Senhor. Que ele volte, Senhor, com os seus membros funcionando normalmente, Senhor. Que não haja nenhuma discrepância, Senhor. O Senhor possa estar abençoando também a Patrícia, Pai, a irmã do Fábio, Senhor. Restaura a saúde dela, Senhor. Sabe da operação que ela passou, Pai. Através das tuas mãos, eu sei que o Senhor tem pelejado ali, Senhor, porque o Senhor responde às nossas orações. Peço também, Senhor, pela Marineide, Senhor, pelo dia de hoje por ela, Senhor. Ela vai fazer a travessia, Senhor, e que seja uma bênção, Senhor. Que onde ela colocar a planta do pé e a palma da mão, seja abençoado, Senhor. Abençoa ela grandemente nesse dia, Senhor. Dá porção dobrada sobre ela, Senhor. E tudo que ela fizer, Senhor, seja abençoado, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Abençoa o Fábio, a sua esposa, seus filhos. Abençoa a minha esposa também, Senhor, minhas filhas, meus filhos, meus vizinhos, parentes e amigos. Que todos recebam, Pai, a unção que vem do Senhor, Pai. Que possamos reconhecer, Pai, a sua presença em nossas vidas, Pai. Muito obrigado pela sua palavra de hoje, Senhor. Fez me lembrar de tudo aquilo que eu já aprendi, mas que às vezes a gente esquece, Pai, que precisamos colocar em prática. Abençoa a Ruth, a Tamires, Pai, o meu filho James, o Lucas, o Jurandir, e todos aqueles, Pai, a Dona Lucia, que participa desse devocional, Pai. Aqueles que não estão podendo participar, Senhor, que encontrem o tempo, Pai, nesse horário novo, para que possamos dar prosseguimento ao conhecimento da Tua palavra. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.
Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Justamente